Olá, neste vídeo eu gostaria de estudar o limite quando x tende a zero de seno de 1 sobre x. Mas uma coisa que eu gostaria de enfatizar neste e em outros exemplos é que na prática tabelas são totalmente inúteis para se estudar limites. O estudo dos valores das funções no número finito de pontos foi útil para tentar intuir os limites das funções que a gente viu nos vídeos anteriores, porque as funções que eu escolhi são muito simples. São ou funções quadráticas, ou funções como aquela que assumia valor 1 para valores positivos e menos 1 para valores negativos, ou uma função racional muito simples. Neste caso, uma tabela com os valores de uma função no número finito de pontos pode até te ajudar a intuir o limite. Mas na prática, para funções mais interessantes, realmente é impossível, a partir dos valores da função no número finito de pontos, ser capaz de deduzir algo sobre limites dessa função. A menos, é claro, que você saiba algo muito especial sobre essas funções. E esse exemplo vai ilustrar bem isso. A gente vai ver que as tabelas, na verdade, nesse caso em particular, são praticamente inúteis. Então vamos considerar o limite à direita em zero da função seno de 1 sobre x. Então está aqui a tabela que eu fiz dos valores dessa função ao longo de uma sequência finita de pontos cada vez mais próximos de zero. E aqui você não percebe nenhum padrão evidente nos valores da função ao longo destes pontos. Não parece que a gente está se aproximando de nenhum valor em particular. Talvez você queira testar com outros valores, para ver se você se aproximando de zero também à direita, para ver se você percebe algum padrão. Bem, vamos tentar outros valores. Daqui, outros valores. Os valores de x aqui são mais complicados, né? Tem várias casas decimais, mas você pode ver que esses valores estão se aproximando de zero também à direita, mas surpreendentemente, ao longo desses valores, o valor da função fica oscilando entre 1 e menos 1. Então, esses valores de x também estão ficando cada vez mais próximos de zero, mas o comportamento do valor da função nesses pontos é totalmente diferente da tabela anterior, ok? Então eu vou fazer mais uma outra tabela da mesma função, só que para valores diferentes. Tá aqui. E de novo, essa sequência de valores de x está se aproximando de zero à direita, mas o comportamento do valor da função ao longo desses pontos é totalmente diferente. Fica oscilando entre 0,5 e 0,2. Mais uma tabela. Tá aqui. Essa é a última tabela. Então note que aqui o comportamento é de novo totalmente diferente. Os valores de x, os valores que eu tomo nessa coluna agora são diferentes de novo, mas eles de novo estão se aproximando de zero à direita. E o que você nota é que nessa sequência de valores, os valores da função f estão ficando cada vez mais próximos de zero. Então, dependendo da sequência de valores que eu tomo, o comportamento dos valores da função nessa sequência é totalmente diferente. Na verdade, este limite aqui não existe. E eu posso fazer o mesmo tipo de análise para o limite lateral à esquerda. O limite lateral à esquerda da mesma função não existe. E, consequentemente, esse limite aqui não existe. Então você pode ver como tabelas com número finito de valores podem te levar a conclusões erradas, né? Se eu olhasse apenas para essa tabela que aparece aqui, eu talvez pudesse intuir que o limite seria zero, o que é falso. Esse limite não existe. Bem, essa função parece um pouco misteriosa, né? Bem, vamos olhar o gráfico dessa função e vamos ver como essa função se comporta. Eu acho que vai ficar um pouquinho mais claro porque esse limite não existe. Está aqui o gráfico da função seno de 1 sobre x.
É um pouco difícil de entender esse gráfico, né? Mesmo o computador não consegue fazer um gráfico muito preciso dessa função. O que você vê aqui é o seguinte: essa função, o comportamento dessa função próxima, com x próximo a zero, é muito complicado. O gráfico tem uma infinidade de oscilações. Ela oscila infinitas vezes, o gráfico da função oscila infinitas vezes entre a altura 1 aqui em cima e menos 1 aqui embaixo. Então, conforme o x, que está aqui à direita, se aproxima de zero, eu vou fazer bem devagarinho, você nota que o valor da função oscila, olha só, entre 1 e menos 1, e depois oscila entre menos 1 e 1, e depois entre 1 e menos 1 de novo, e assim por diante, infinitas vezes antes de chegar no zero. Okay? Zero a função não está definida, mas conforme eu me aproximo cada vez mais do zero, há mais e mais oscilações do valor da função entre 1 e menos 1. Na verdade, existem infinitas oscilações do lado direito do zero. E a mesma coisa acontece do lado esquerdo. Se eu me aproximo do zero pela esquerda, a função oscila infinitas vezes entre o valor 1 e menos 1. E isso explica porque não existe um limite. Se existisse um limite, a altura do gráfico dessa função, quando x tende a zero à direita, ia ficar cada vez mais próximo de um valor limite. Né? Isso claramente não acontece aqui. A altura do gráfico oscila infinitas vezes quando x tende a zero à direita ou à esquerda. E essa é a razão pela qual esse limite não existe. A gente não fez uma demonstração formal, mas eu acho que esse gráfico te dá uma ideia de por que esse limite não existe. É isso.